Salam, meus queridos amigos, e sejam muito bem-vindos ao canal História Islâmica. Antes de começar a abordar o assunto que eu vou tratar hoje, que é o mundo dos djinns, dos gênios dentro da cultura muçulmana, eu gostaria de dizer para vocês que tudo que eu vou falar aqui neste vídeo é apenas um recorte, ou seja, é apenas uma fração do que se tem escrito sobre este tema. Então, vocês, se quiserem estudar, vocês vão ter que se aprofundar. E eu vou indicar 2 livros no final do vídeo para que vocês leiam e estudem. Esse tema é um tema que, primeiro, para você dar uma estudada aprofundada, principalmente você que é ocidental, é fundamental que você aprenda inglês, você leia inglês. E, ultimamente, se você quiser se especializar nesse tema, você vai ter que aprender o idioma árabe. E, acima de tudo, você precisa de um especialista, ou seja, alguém que conheça esse tema com profundidade, que, obviamente, será um imã ou um sheikh que tenha essa especialização no mundo dos djinns e na espiritualidade islâmica de modo geral. Bem, a palavra djinn, em português pode ser traduzida como gênios, é um substantivo coletivo no árabe para designar tudo que está no oculto de criaturas fantásticas e etc. Djinn não é um tipo de ser, ou seja, que nem uma espécie de boitatá ou saci pererê árabe, como algumas pessoas gostam de dizer, o djinn é uma criatura da mitologia medieval árabe. Não, djinn é um substantivo coletivo que designa todo um universo de criaturas para todas as culturas cujo a definição é djinn em árabe. Então, a ninfa e o sátiro dos gregos no árabe seria djinn. Seriam criaturas do mundo dos djinns. Por exemplo, a Yara do Brasil, ou como eu já citei anteriormente, o próprio boitatá, dentro da nomenclatura islâmica seriam djinns, ou seja, todo aquele universo oculto que permeia todas as culturas do mundo, que geralmente é dito como mitologia, né, digamos assim, mas não dizendo que sejam falsos, porque nós muçulmanos acreditamos que o universo dos djinns é verdadeiro, ele é real. Então, djinn no árabe é um substantivo coletivo. Ele não é uma determinada criatura. E aí, dentro do mundo dos djinns, você vai ter diversos, digamos, tipos de djinns que eu vou explicar posteriormente, como os afrit, os marid, os ghouls e por aí vai. Então, dentro da religião islâmica, e Allah menciona os djinns dentro do Alcorão 29 vezes, os djinns são a criatura que existem na pré-existência dos seres humanos. Ou seja, quando Deus criou o mundo, ele criou depois 3 raças primordiais, que são os anjos, al-malaika, no árabe, os gênios, os djinns, e depois os seres humanos, al-insan, os filhos de Adão. Quando Deus criou os anjos, ele criou os anjos dotados de somente uma função, obedecer à sua vontade e fazer o que lhe fosse designado para fazer como anjos. E aí você tem toda uma série de atribuições que os anjos têm dentro da crença islâmica, mas todas elas podem ser resumidas na adoração de Deus. Depois da criação dos anjos, e aí a gente está falando da idade da Terra, da idade do universo, são milhares e milhares de anos, Deus criou uma raça de seres que são descritos no Alcorão como criados a partir do puríssimo fogo ou do fogo sem fumaça, o que algumas culturas e algumas, digamos, interpretações modernas traduziriam como energia, etc. Fogo sem fumaça, uma analogia para essa energia, da qual Deus criou essa nova classe de seres que são descritos e traduzidos no árabe como djinn ou al-jinn. E esses djinns, diferente dos anjos que vieram anteriores a eles, eles tinham uma outra capacidade além de só obedecer a Deus. Eles podiam escolher entre obedecer ou não obedecer a Deus, ou seja, eles tinham livre-arbítrio. Dentro da concepção islâmica, os djinns, os gênios, eles são dotados de livre-arbítrio, de capacidade de escolha entre o bem e o mal. Então, um djinn dentro do Islã, ou seja, uma criatura do mundo oculto, do universo oculto dos djinns, ele não é necessariamente mal e não é necessariamente bom. Ele pode escolher, assim como o ser humano, o caminho do bem e do mal, alternar entre eles e etc. E ele também será julgado no juízo final e terá ali o paraíso e o inferno dos djinns também. Então, dentro da crença islâmica, é basicamente isso que é o mundo dos djinns. É um universo que nós, seres humanos, não conseguimos perceber com nossos 5 sentidos, nossa visão, nossa audição, nosso tato, mas que por vezes pode interagir conosco. Ou seja, os djinns, eles possuem a capacidade de aparecer para os seres humanos, e os seres humanos por vezes, ou seja, não é uma coisa comum, por vezes conseguem ver. E dentro da crença islâmica, a gente tem que essas aparições deram origem a todas as mitologias que existem no mundo. Por exemplo, os gregos viam djinns que eram metade homem e metade cavalo, chamaram isso de centauro. E você
você vai para as Filipinas, eles viam jeans que tinham aquela forma vampírica, eles denominaram de Aswang. Se você viajar pelo mundo, você vai ver que toda cultura tem a aparição de algum ser fantástico que eles descrevem com formas meio humanoide ou meio humana, ou totalmente animal, ou seja, totalmente zoomórfica, de forma que atribuem nomes a eles. Dentro da religião islâmica, tudo isso chama-se jinn. Então, feito esse esclarecimento, vamos voltar para a criação dos djinns. Depois que Deus criou os djinns, ou seja, os primeiros djinns, ele os enviou para a Terra e para que eles habitassem algumas esferas celestes, para que eles vivessem nesse mundo que a gente vive hoje, Al-Ard, a Terra, e também pudessem viver nas esferas celestes, seu próprio universo, etc. Eles podiam transitar entre esses mundos. Dentro do Alcorão, Allah é Rabbul Alamin, ou seja, o Senhor dos mundos, aquele que cria vários mundos, vários universos. Inclusive tem gente que diz que a teoria do multiverso, que muitos cientistas hoje estão dando um hype, a ficção científica algum tempo atrás introduziu, tá lá, né, dentro dos escritos islâmicos medievais, bem há bastante tempo, mas isso aí é outro assunto que eu pretendo abordar na história islâmica. Mas enfim, esses djinns, eles sempre tiveram essa capacidade de viver, né, entre esses mundos e proliferaram, criaram suas culturas, criaram suas civilizações, criaram todo um mundo muito semelhante ao nosso, com suas funções. Obviamente, os djinns eles não têm a mesma aparência, como nós seres humanos só temos uma aparência, só que os djinns eles têm diversas raças, dentre eles mesmos, diversos tipos. Tem djinns que são voadores, djinns rastejantes, djinns aquáticos, enfim, todo tipo de djinn. Porém, o nível de opressão e corrupção que esses djinns fizeram sobre a Terra fez com que a própria Terra, enquanto criatura de Deus também, suplicasse a Deus que ele livrasse da opressão dos djinns, porque eles estavam fazendo muita guerra, muita destruição, muita poluição. Eles são seres que têm poderes mágicos, ou seja, eles, dentro da crença islâmica, eles são criaturas com poderes magníficos. Eles podem mudar de forma, mudar de aparência, se teletransportar, fazer todo tipo de coisa. E essa superioridade de poderes fez com que os djinns se transformassem numa raça insuportável para a Terra, ou seja, a Terra estava pedindo para Deus para livrá-la da maldição que os djinns eram naquela altura da idade da Terra. Então Deus envia um exército de anjos para combater os djinns. E começa a primeira guerra racial entre raças, literalmente, da história. Você tem ali os primordiais anjos, Al-Malaika, que foram criados antes dos djinns, combatendo os djinns pelo controle da Terra sob ordem de Deus. Após essa guerra, obviamente, os djinns são derrotados, não são todos exterminados, mas a maioria deles vai se refugiar nos ermos da Terra, nos locais mais distantes e mais, enfim, desabitados do mundo, e a Terra é limpa para que venha uma nova criação. Porém, dentre esses djinns, dentre esses gênios derrotados, um deles foi capturado e levado pelos anjos para os céus. E o nome desse gênio era Azazil, ou Azazel em português. Esse gênio vai aprender a conviver com os anjos, vai aprender todos os mistérios da vida angélica, enfim, de todo o universo divino das esferas celestes e dos níveis que a Terra, né, tem, e os céus, e vai aprender sobre Deus e vai se transformar numa criatura extremamente piedosa, diferente dos seres que habitavam ali a Terra. Contudo, o Azazil, quando Deus cria Adão, ou seja, cria Adão, ele se transforma num ser arrogante e invejoso de Adão, porque Deus manda os anjos se prostrarem perante Adão, se curvarem perante Adão, que Adão, o primeiro homem, era pai de uma raça que herdaria a terra após os gênios terem perdido o controle da terra. Isso fez com que Azazil, ou seja, esse Azazel, se transformasse num ser extremamente invejoso e raivoso de toda aquela primazia que o homem tinha conseguido e que era da raça dele. E ao mesmo tempo, Azazil se tornou um ser extremamente racista, porque ele começava a ver as debilidades que o homem tinha. Esse homem não tem poderes mágicos, é uma raça fraca, é um ser que tem uma vida perene, porque dentro da crença islâmica os djinns vivem milhares de anos, os seres humanos não, vivem, sei lá, 100 anos e morrem. Então, o Azazil começou a enxergar os seres humanos como uma raça fraca, estúpida, sem poderes, e que foi dado uma grande responsabilidade, que seria cuidar da terra. Então, o Azazil, ele se recusa de se curvar perante o homem, ele é expulso da presença divina e da vida dos anjos, e ele cai para a terra como Iblis, ou seja, aqui vem do árabe ablasa, que significa se desesperar. Ele faz uma última súplica a Deus para que venha para a terra e tenha a vida eterna, digamos assim, até o dia do juízo final, que é quando ele morre também, e ele possa declarar guerra aos filhos de Adão. E Deus, como uma última concessão a um ser que foi completamente expulso, dá esse poder para ele, e ele pode viver aqui na terra com seus, enfim, com os outros gênios que decidirem o seguir. E é daí que surge o grande conflito entre humanos e
e demônios. Por quê? Dentro da crença islâmica não tem como um anjo cair, porque o anjo não tem livre-arbítrio. Então Azazil, que virou Iblis e depois comumente conhecido como Shaitan, né, ou demônio, o Satanás, pode recrutar gênios que podem escolher entre o bem e o mal, que já estava vendo aqui na Terra, e se reproduziram, etc, etc, e usar esses gênios para perseguir os seres humanos, para sussurrar coisas na mente dos seres humanos, para, enfim, fazer tudo que as pessoas conhecem que demônios fazem. Mas dentro da religião islâmica, dentro da crença islâmica, os jins não são demônios, são seres neutrais que podem escolher seguir Azazil, ou seja, Iblis, ou podem escolher seguir Deus, ou podem escolher qualquer coisa na vida deles. Dentro do Islã, a gente acredita que tem jins que são cristãos, jins que são judeus, jins que são hindus, jins que são... Os jins eles podem ser o que eles quiserem, a mesma coisa que os seres humanos, porém eles não têm aquele corpo, aquela vida mesma corpórea que nós temos, eles vivem por mais tempo e tem outras características especiais. Esses jins, eles compartilham o mesmo universo que os seres humanos, após a vinda de Adão para a Terra, mas eles não têm, digamos assim, a mesma forma de alimentação, eles não têm a mesma forma de reprodução dos seres humanos, eles se reproduzem de modo diferente, se alimentam geralmente de comida estragada ou comida um pouco apodrecida, porque eles gostam, eles conseguem se alimentar deste alimento que para os seres humanos eles não gostam. Eles gostam de viver em lugares desabitados, então dentro da religião islâmica, a crença em todos esses fenômenos de poltergeist, ela vem dos jins, né, de jins que vivem naquelas casas, naquelas habitações, naquelas cavernas, naquelas grutas, e as pessoas acabam entrando em conflito com eles quando fazem alguma coisa de errado. Alguns deles gostam de viver em ambientes sujos, enfim, e tem toda a mitologia dentro da perspectiva humana, ela é definida dentro do Islã como os jins. E esses jins têm categorias, por exemplo, tem os ifrits, que são jins poderosíssimos, que geralmente são líderes da raça dos jins. Você tem os marids, você tem os ghouls, que são jins que comem carne humana e atacam seres humanos nos desertos. Tem também as sialas, que são jins femininos, geralmente associados dentro da tradição ocidental como súcubos, e seduzem seres humanos no deserto, em ermos para questões sexuais. Enfim, você tem todo o universo desses jins dentro da religião islâmica. Contudo, esses jins, eles podem ser acessados através da magia, através da feitiçaria, e podem influenciar os seres humanos. E dentro da perspectiva islâmica, a idolatria, ela está muito associada aos jins, porque desde os primórdios da humanidade, quando a guerra entre humanos e jins teria iniciado, Iblis teria convencido alguns jins a se passarem por divindades. Então, esses jins começaram a iludir os seres humanos de que eles seriam deuses. Então, diversos dessas figuras de deidades de outras religiões e culturas, da Babilônia, Pérsia, Índia, etc., são jins, eles têm características de jins e eles têm formas de jins e eles foram adotados pelos seres humanos como deuses, ou seja, eles por viverem no oculto, eles começaram a trabalhar para que os seres humanos passassem a adorar, ou seja, para escravizar os seres humanos, para que os alimentem com oferendas, que geralmente são de alimentos, digamos assim, né, que ficam ali até apodrecer e depois eles comem. Enfim, tem toda uma religiosidade também associada à figura dos jins que os próprios jins criaram. De forma geral, esse assunto dos jins é extremamente complexo e extremamente longo. Então eu gostaria de indicar 2 livros para vocês sobre o universo dos jins dentro do Islã, para vocês estudarem um pouco mais, e eu vou deixar um artigo do História Islâmica explicando o mundo dos jins de forma mais detalhada aqui na descrição. Mas os livros são Legends of Fire Spirits, do Robert Liebling, que é um livro que eu já li, muito bom, e também Islam, Arabs and the Intelligent World of the Jinns, da Amira El-Zain, que é um livro escrito por uma autora também muito bom. Então, basicamente, esse foi um resumo da história dos jins e de quem são os jins dentro da cultura muçulmana. Não deixem de ler o material que eu indiquei para vocês aqui sobre esse universo. E se você gostou também, ajude a História Islâmica no Apoia-se. Através do apoio que vocês dão, a gente consegue produzir mais artigos, mais vídeos, consegue pesquisar mais material e trazer aqui para vocês de um modo, digamos assim, mais simplificado. E até a próxima. Assalamu alaikum.